Jesus Cristo segundo João. Glória ao Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, estamos vivendo esse sexto domingo da Páscoa, né? E semana que vem já teremos esta da Ascensão de Nosso Senhor e na sequência já a festa do Espírito Santo, Pentecostes, né? Hoje a liturgia nos vai, nesse tempo pascal, e hoje precisamente, nos convida a refletir sobre esta questão da palavra, né? A palavra que é dita, a palavra que depois de dita também pode ser escrita, né? Daquilo que se foi dito pode virar uma lei, pode virar um texto que deve ser guardado, lembrado, mas também pela palavra do próprio Cristo, né? Quando nós falamos palavra, nós estamos vendo aí essa relação do verbo de Deus, né? Verbo, palavra, verbo. Cristo é o verbo, a palavra de Deus. Cristo é a última palavra definitiva, eterna, né? E uma palavra também, Cristo se relaciona, a sua palavra nos dá a relação com a salvação. Acabamos de falar, né? Palavra da salvação. A palavra de Cristo é a única que nos dá essa certeza da salvação. Não há salvação com outras palavras, né? Nós não podemos entender que qualquer outra denominação religiosa tenha a palavra da salvação, pois não tem. Pode ter ensinamentos que valem para esse mundo, né? Comportamentos, regras, mas palavra mesmo é a própria pessoa de Cristo que nos dá, através da sua verbalização, né? Entre nós, tudo que ele falou nos garante a salvação. A igreja, então, vive dessa palavra por mais de 2000 anos já. Nós temos essa certeza. Hoje nós lembramos principalmente os 4 evangelistas, né? Principalmente, em primeiro lugar, Mateus e João, que conviveram diretamente com Cristo, escutaram tudo o que Cristo disse, né? Escutaram toda a sua palavra, os seus ensinamentos, e eles fizeram este trabalho de descrever o que nós temos nos evangelhos. Marcos e Lucas, um pouco posterior, receberam da tradição oral, justamente também dos apóstolos, né? E depois também escreveram os outros 2 evangelhos. No caso, Lucas também foi um pouco mais adiante, nos Atos dos Apóstolos, né? O relato, a escrita da experiência cristã. São João, suas cartas, né?
E depois temos ali São João também no Apocalipse, né? Marcos se restringiu mais a essa questão dos relatos, né, no próprio Evangelho, no acompanhamento com o apóstolo também, em certos momentos, Paulo, né, ou qualquer outro também apóstolo. Então, a palavra para nós era de suma importância, porque ela foi transcrita, escutada pelos 12, depois transcrita por alguns desses 12, e nós temos aí toda a nossa configuração, nossa regra de vida maior, que é o Evangelho, né? Seguida aí de todos os ensinamentos e aquilo que Jesus fez. Lembrar, né, que o próprio São João fala, né? Olha, se fosse para escrever tudo que Jesus fez, não caberiam os livros aqui, né? De tantas coisas. Nós temos essa certeza que Ele falou, Ele fez, Ele atuou muito mais do que está nos 4 evangelhos. Porque está nos 4 evangelhos, Ele mesmo termina dizendo: foi escrito o suficiente para que vocês possam acreditar que Jesus é o Filho de Deus, né? De fato é o suficiente, mas também de fato existiram muito mais coisas que um dia a gente vai saber numa outra dimensão, na vida eterna, o que Cristo fez além daquilo que nós conhecemos, né? Mas a primeira leitura de hoje fala também de um problema muito sério, né? Nós estamos vendo aqui que chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Diz aqui, né? Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. A comunidade, no primeiro momento, no primeiro século, as pessoas escutaram a palavra, se transformaram, se converteram pela palavra, e a comunidade começou a caminhar. Mas infelizmente algumas pessoas viram uma boa oportunidade, mesmo estando dentro da comunidade, de começar a desfrutar de todo aquele crescimento de alguma forma, só que de alguma forma errada. O resultado, esses, né, que ensinavam em Antioquia, isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então, aqui nós vemos, né, esta palavra que é nosso tesouro, que é o próprio Cristo que deixou a Ele, a sua pessoa, os seus ensinamentos, não pode ser ali falada sem estar em comunhão ou autorizada pelo grupo dos 12. Hoje também nós podemos entender essa questão da autoridade da palavra. Quem tem a autoridade de proclamar a palavra de Jesus? É a igreja, sempre foi a igreja, e as pessoas a qual a igreja instituiu, os seus ministros ordenados ou os seus batizados, que estão em comunhão, que foram ali batizados, crismados, enviados como testemunhas da sua fé vivida, né? Mas infelizmente a gente vê que essa palavra gerou novas denominações cristãs, porque a igreja é una, é santa, católica e apostólica. E é isso que nós temos que entender e que custa entender, né? Um só Senhor, um só batismo, um só Deus, um só Espírito, uma só igreja, una, santa, católica e apostólica. Então a presença dos apóstolos aqui é para dar uma segurança, né? De dizer ali, os apóstolos, com toda certeza, Pedro e os anciãos, os outros apóstolos, instituem pessoas, e essas pessoas vão para lá, instituídas com autoridade. Por isso estamos enviando Judas e Silas, né, que pessoalmente vos transmitirão a mesma
porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não nos impor nenhum fardo, além dessas coisas indispensáveis. Vocês se abstenham de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Então a igreja já tem um certo comportamento de moral, né? Vamos dizer assim, de direcionamento, de leis, porém não para impor como fardo. Né? Se você segue ao único Deus, por que você vai comer carne oferecida a outros deuses? Tem cabimento. Olha, eu sigo a Deus, a Jesus Cristo. Era uma briga, umas dúvidas, né? Um modo naquele tempo, né? Por causa dos costumes pagãos. Mas é muito interessante nós nos prendermos nessa questão: há ou não há salvação? Se nós ali não formos circuncidados, se todo homem que quer virar agora seguidor de Jesus, cristão, logo em Antioquia, que foram reconhecidos como cristãos, chamados de cristãos, não é isso? Você deve fazer então a circuncisão, porque você pertence ainda ao mundo judeu, à lei mosaica, e quer se tornar cristão. Se você não fizer, não há salvação. A salvação, ela foi dada por Cristo a todos, independentemente. O rito de circuncisão não é um rito de salvação, é um rito de identidade. É diferente, né? E é muito diferente, muito diferente. Com esse sinal, os homens que nascerem, né? É a cirurgia que hoje nós falamos, né? Que os homens fazem quando criança, muitas vezes, né? A fimose. É um sinalzinho ali no meio, né? Então, eu fiz essa cirurgia, eu sou judeu também? Não. E a mulher como fica? E a mulher como fica? Então, né? Está fora, então, desse contexto de salvação? Não. A salvação veio, como foi dito pela palavra, por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio como verdadeiro homem completo, não por partes desse mesmo homem ou desta mesma mulher. Então, Jesus diz: eu não vim mudar a lei, eu vim dar complemento. A salvação que eu trago é essa, né? Uma salvação plena, na qual se completa no Evangelho de hoje, né? Quem escuta a minha voz, a minha palavra, né? Me ama, guarda a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. A igreja se forma pelo amor que as pessoas receberam, se sentiram amadas e passam a amar Jesus Cristo. Então, quem me ama, guardará a minha palavra. O ensinamento vem depois do amor. Primeiro o amor, a alegria, a graça, o estado de ser salvo, de ser olhado pelo Filho de Deus, de ser protegido, de ser orientado. Depois o ensinamento. A igreja também tem os seus ensinamentos a partir da palavra, que é o catecismo, não é isso? Todos nós temos as orientações, né? Então o desafio para aquela comunidade é justamente reconhecer quem pode ensinar com autoridade, com amor e comunhão essa palavra, para que essa palavra não se transforme num negócio, como muitas vezes a gente hoje, depois de 2000 anos, percebe, que usam a palavra de salvação de Cristo como fonte econômica. E hoje a gente percebe que nos cantos não se fala-se muito pouco da palavra, pouquíssimo, mas se fala muito das outras coisas, né? Dos milagres, do que fez, das curas, não sei o que lá, e no final, hoje, aparece lá embaixo o número do banco, o número do PIX, a sua doação. Nos bancos da igreja. Os bancos da igreja também temos, né? Essa facilidade. Também temos, né? Aí para contribuir com a questão do dízimo, né?
mas é diferente, né? No banco da igreja é uma questão de dízimo, né? Mas por aí afora é bem respaldado para a arrecadação econômica, né? Então, temos que nos atentar que a palavra foi dada a cada um de nós para nos salvar, para nos converter e viver a partir dela. O livro do Apocalipse de São João, olha que maravilha, né? Se alguém tem dúvida que a igreja, a instituição, mas muito mais que a instituição, nós que fazemos parte da igreja, se alguém tem alguma dúvida que ela não é amada e protegida, né? Veja esta leitura do livro do Apocalipse, né? Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus, né? Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas, 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Veja que o Antigo Testamento se completa agora com a nova visão de igreja santa, a visão da Jerusalém celeste, né? 3 portas de cada lado, norte, sul, leste e oeste, né? Para nós, isso quer dizer que a referência, os pontos cardeais, lembra diretamente a cruz de Nosso Senhor. Nós, quando cristãos, no nosso batismo, a primeira coisa que é feita no nosso batismo é o sinal da cruz. Por isso, vamos marcar esta criança, ou este adulto, já está adulto, com o sinal da cruz, o que vai direcionar o seu norte, o seu sul, o seu leste, o seu oeste, é a palavra de Deus, porque o Filho de Deus mergulhou no sacrifício de salvação por você. E é essa a direção que você tem que seguir adiante, né? E essa igreja caminha pela palavra de Cristo, é sustentada pela palavra de Cristo, né? Então você tem ali a palavra que te dá um entender em qualquer situação da sua vida, em qualquer norte, sul, leste ou oeste, com alegria ou nas suas dificuldades. Viva pela palavra, se converta pela palavra e viva o seu testemunho pela palavra recebida, né? Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor. Quem é o Senhor? Quem é o cabeça dessa igreja? É Jesus Cristo, que nos leva ao Pai. O Cordeiro está ao lado do Senhor, Deus está sentado ao lado dele. Ele é a luz, não precisa que nada mais ilumine, porque todos aqueles que estão nessa realidade enxergam a luz de Cristo, não precisa de sol e lua, é uma nova realidade. Então, é uma perspectiva de vida eterna, é o que nós devemos buscar nesse mundo, né? A sua lâmpada é o Cordeiro. Então, terminando, a gente se pergunta, eu e vocês, né? De que modo estamos amando ao Senhor? Se alguém me ama, escuta a minha palavra, vive por ela. Estamos vivendo pela palavra daquele que nós amamos, é Cristo. Nós o amamos o suficiente, ou por inteiro, completo? Temos que nos perguntar isso, né? A sua palavra, como cantamos, é lâmpada, é luz para os nossos pés, a nossa caminhada, né? E que notícia maravilhosa, deixo-vos a paz. Falou de paz, o Papa agora iniciou falando também da paz. O Cristo deixa a paz, né? Primeiro fruto do ressuscitado é a paz. A paz esteja convosco. Vá, meus irmãos, fala para eles ficarem em paz. As portas fechadas, ele entra e está em paz. A paz, de novo, está fechada e a paz esteja com vocês. E o Papa falou isso também, né? A paz esteja com vocês. Nós temos um defensor. E esse defensor, mais uma vez, nós vamos celebrar daqui a alguns dias, né? Ele já está dentro de nós, né?
o Espírito Santo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. O Espírito protege a igreja. A igreja somos nós, portanto, estamos protegidos e ligados ao Espírito se amamos a Deus e ao Filho de Deus. E vivemos por sua palavra, né? Que nada nos assuste nesse mundo, mas nos dê a fortaleza da fé, que tanto precisamos para tantas situações religiosas ou também sociais na nossa vida. Louvado seja Deus e nosso Senhor Jesus Cristo.